Olá a todos, bem-vindos ao canal Falando com Cristo. Hoje, vamos falar sobre a história da batalha entre Deus e Satanás, um tema recorrente em diversas tradições religiosas e culturais ao redor do mundo, mas especialmente importante para os cristãos. Na Bíblia, essa batalha é descrita em diversos livros, incluindo Gênesis, Jó, Isaías, Lucas e Apocalipse. Vamos explorar o significado dessa luta entre o bem e o mal, e o que isso significa para nós hoje. A história do confronto entre Deus e Satanás é um tema recorrente em diversas tradições religiosas e culturais ao redor do mundo. Na Bíblia, essa batalha é descrita em diversos livros, incluindo Gênesis, Jó, Isaías, Lucas e Apocalipse. No livro de Jó, Satanás desafia a Deus a permitir que ele atormente Jó, um homem justo e temente a Deus. Deus permite que Satanás teste Jó, mas estabelece limites para sua ação. Satanás faz de tudo para destruir a fé de Jó, mas ele permanece fiel a Deus. No final, Deus restaura a vida de Jó e o abençoa ainda mais. Em Isaías, a queda de Satanás é descrita como sendo resultado do seu orgulho e rebelião contra Deus. Ele é descrito como um anjo que caiu do céu por ter desafiado a autoridade divina. Em Lucas, Jesus afirma ter visto Satanás cair do céu como um raio, o que pode ser uma referência à queda descrita em Isaías. No livro de Apocalipse, a batalha final entre Deus e Satanás é descrita de forma dramática. Satanás é descrito como sendo um grande dragão vermelho que luta contra o arcanjo Miguel e seus anjos. No entanto, Deus vence a batalha e Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre. Essa batalha entre Deus e Satanás é vista como sendo a batalha entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Enquanto Satanás representa a rebelião, o pecado e a destruição, Deus representa o amor, a justiça e a salvação. Os cristãos são chamados a resistir a Satanás e permanecer fiéis a Deus. Em Efésios capítulo 6 versículo 12, Paulo escreve: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A vitória final já foi garantida por Deus, mas isso não significa que os cristãos não enfrentarão batalhas em suas vidas. A fé em Deus e a confiança em sua proteção são fundamentais para enfrentar as dificuldades e tentações que surgem ao longo da vida. Em resumo, a batalha entre Deus e Satanás é uma história importante na Bíblia, que representa a luta entre o bem e o mal. Os cristãos são chamados a permanecer fiéis a Deus e resistir a Satanás, confiando na proteção divina. A vitória final já foi garantida por Deus, mas a batalha continua até o fim dos tempos. Referências bíblicas: Jó capítulo 1, versículo 2, Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, Lucas capítulo 10, versículo 18, Apocalipse capítulo 12, versículo 20, de Efésios capítulo 6, versículo 12. Além disso, a batalha entre Deus e Satanás também representa a liberdade de escolha que cada ser humano possui. Deus criou os seres humanos com a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e é nessa escolha que se desenrola a luta entre o bem e o mal. Satanás tenta nos afastar de Deus, nos oferecendo prazeres e confortos temporários, enquanto Deus nos oferece a verdadeira felicidade e a vida eterna. No entanto, é importante lembrar que Deus não está apenas lutando contra Satanás, mas também está lutando por nós. Ele nos ama incondicionalmente e quer nos ver vencendo a batalha contra o mal. Em João capítulo 4, versículo 4, lemos: vós sois de Deus, filhinhos, e vós tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus nos dá a força e a coragem necessárias para enfrentar as tentações e os desafios que surgem em nossa vida. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo escreve: tudo posso naquele que me fortalece. Quando confiamos em Deus e colocamos nossa fé nele, podemos vencer qualquer batalha. No entanto, é importante lembrar que a luta contra o mal não é apenas uma batalha pessoal, mas também é uma batalha que deve ser travada em conjunto como comunidade de fé. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, Paulo escreve: e ele designou alguns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Assim, a luta contra o mal deve ser travada em conjunto, com cada membro da comunidade de fé fazendo a sua parte. Quando nos unimos em torno de Deus e lutamos juntos, podemos vencer qualquer batalha. Em conclusão, a batalha entre Deus e Satanás é uma história importante na Bíblia, que representa a luta entre o bem e o mal. Os cristãos são chamados a permanecer fiéis a Deus e resistir a Satanás, confiando na proteção divina. A vitória final já foi garantida por Deus, mas a batalha continua até o fim dos tempos. Quando confiamos em Deus e lutamos juntos como comunidade de fé, podemos vencer qualquer batalha. A batalha entre Deus e Satanás é uma história importante na Bíblia que nos ensina a lutar contra o mal e permanecer fiéis a Deus. Como cristãos, somos chamados a resistir a Satanás e confiar na proteção divina para enfrentar as dificuldades e tentações que surgem em nossas vidas. Lembre-se, Deus nos ama incondicionalmente e nos dá a força e a coragem necessárias para vencer qualquer batalha.